Rapaziada alvinegra, tudo certo? É o seguinte, hein? O fogão não tá de brincadeira mesmo, mano. Danilo, ex-Palmeiras, recém-chegado da Europa, já desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com o nosso Botafogo. Um volante jovem, com apenas 22 anos, campeão de Libertadores, que vinha fazendo uma baita temporada na Premier League, até sofreu uma lesão grave ali, né? No tornozelo. Se não fosse por isso, meu parceiro, os caras lá na Inglaterra estavam dizendo que ele sairia por 450 milhões de reais, mano. E agora tá aqui, vestindo nosso manto alvinegro. É a contratação mais cara da nossa história, 142 milhões de reais investidos para reforçar o nosso meio campo, ainda mais depois da saída do Gregory. A expectativa é enorme e o Danilo promete dar uma nova dinâmica para esse time. Agora segura aí porque eu trouxe esse corte do canal ESPN com os comentários analisando essa chegada do Danilo. Vamos aqui soltar, mas antes, já deixa seu like. Esse dinheiro bem gasto aí do John Tex com bastante partida boa e título. Tá aí o Danilo e a gente tem na nossa tela as contratações mais caras da história do Botafogo. O Danilo é a segunda, olha, só perde em investimento, em quantidade de dinheiro, né, em valor, para o Thiago Almada, o argentino, que custou ao Botafogo 24,15 milhões de euros. O Danilo, um pouco menos, 23 milhões de euros. Depois tem o Luiz Henrique, 16, Santi Rodrigues, 14,3, Arthur Cabral chegou agora também, 12, e o Jair por 12 milhões de euros. Eugênio Leal, a fonte é o Transfer Market. Eugênio, grande contratação, não? Sim, muito boa a contratação. É uma reposição para a saída do Gregory. O Gregory que fez um trabalho brilhante no Botafogo enquanto esteve por lá. Era ali o grande marcador do meio de campo. O pessoal usa essa expressão, né? No futebol, o pitbull do meio campo do Botafogo. Marcava muito, né? Entregou muito defensivamente para o Botafogo, o Gregory. Mas você traz um jogador mais jovem, já com uma experiência de Premier League e com um potencial de revenda bem maior. Porque pela idade, pela experiência, por que ele não fica no Nottingham Forest? Porque em virtude de uma lesão grave que sofreu, perdeu espaço no elenco, outros jogadores entraram, começaram a jogar e ele acabou sendo um jogador caro para ficar na reserva do Nottingham Forest. Mas ele era titular quando saiu. E o Botafogo chega com essa possibilidade de investimento, faz o aporte financeiro, mas, assim como o Almada, que foi o jogador mais caro até agora, que já foi revendido, já tá jogando, vai jogar no Benfica agora, nessa temporada, é um jogador também para o Botafogo usar muito bem, porque tem uma capacidade um pouco diferente do Gregory, porque ele sai muito mais para o jogo, né? O Danilo é um volante mais de chegar à frente, dar bons passes, aparecer. Atlético de Madrid só. O Almada no Atlético de Madrid. Desculpa, estou misturando as tintas. Foi pro time do Simeone. Foi pro time... É porque o Richard Rios que foi pro Benfica. Desculpa, tá? Confundi aqui. Que, aliás, o Simeone está montando uma seleção argentina lá no Atlético de Madrid. Só tem jogador argentino lá. Então, voltando para o Danilo, é um jogador com uma característica diferente do Gregory, porque ele agrega à equipe uma saída de jogo, né? Uma qualidade muito grande de passe, de conectar a defesa com o ataque, até maior do que o Gregory tinha, que era um jogador mais de marcação e dá a bola para o Marlon. Marlon, vai lá e passa. O Gregory não chegava muito à frente. O Danilo é uma excelente contratação. Mais completo, não é? Porque ele marca bem também. Marca também. Muito bem. E até tem esse aspecto na Europa. Muitas vezes ele jogava mais à frente. Logo na primeira metade de temporada, que ele chega no comecinho de 23, né? Já estava na metade da Premier League. Teve até uma sequência de 3 jogos que ele marcando em sequência. Então, muitas vezes ele até jogando um pouco mais avançado, apesar de ser um cara com muita pegada de marcação. E eu toco muito num ponto que o Gênio falou. Não é que ele está voltando porque ele deu errado na Europa, putz, viu que ele não tinha nível. A fratura que ele sofre logo no primeiro jogo dessa temporada, da última Premier League contra o Bournemouth, que até o Semenyo cai em cima da perna dele, um lance bem feio e tudo mais, isso condicionou muito a passagem dele no Forest, que ele era titular do time, e na ausência dele você teve o crescimento do Elliot Anderson, que até foi cotado para a seleção inglesa. Era para ser o Danilo e o Sangaré, um outro volante que também se machucou. Então, o Forest até teve a mudança no time titular muito por conta disso. Então, não acho que é o jogador que bateu e voltou na Europa, não. Você está falando de mais de 2 anos por lá, em que ele foi titular e que ele perde essa condição porque o time
acabou dando muito certo, tanto que fez a campanha histórica, né, desclassificando para o futebol europeu, agora na temporada que vem pela frente. E ele acabou perdendo espaço muito por conta disso. Então é um jogador jovem, com grande potencial, completo, com amostragem na Premier League. Para mim, o Botafogo foi cirúrgico nessa contratação. Aproveitou muito bem essa oportunidade de E mercado. rápido, não, André? Nós já criticamos aqui, comentamos quando, por exemplo, o John Textor demorou para contratar um novo técnico, né? Quando ele estava à procura e no final contratou o Renato Paiva. Mas agora sai o Gregory e rapidamente já chega outro e de excelente nível. E Aí assim, tem que elogiar. E de uma leitura de um jogador que talvez, se ele não tivesse sofrido a fratura, tivesse sequência, talvez não era para a realidade para voltar ao futebol brasileiro. Talvez fosse outra transferência na Europa por um valor maior. Então acho que essa percepção também de... era a peça que você precisava, mas também de uma oportunidade de mercado que é muito interessante. Talvez o cenário do Danilo fosse para transferência mais cara, se a história dele tivesse sido... Oportunidade de mercado, 23 milhões de euros? Talvez fosse mais caro. Se ele Sim. Uma oportunidade que... Se não fosse a lesão, ele não voltaria para o Brasil. Então, eu não estou falando que foi barato. Obviamente é caro, tanto que a gente está falando desse valor. Mas, assim, talvez ele não Disponibilidade. fosse... Exatamente. Talvez não fosse o tipo de transferência para o Danilo, caso não fosse a fratura que ele sofreu. Então, acho que o Botafogo foi muito bem nessa. E eu comparo essa chegada do Danilo à do Luiz Henrique, jogadores de posições diferentes, outra característica, mas o Botafogo identificou que é um jogador que, por circunstâncias alheias a desempenho, não estava sendo tão bem aproveitado na Europa, estava subaproveitado. O Luiz Henrique era reserva do Betis antes de chegar ao Botafogo, e até as pessoas questionavam, nossa, mas o cara reserva no Betis, jogando pouco, vai ser protagonista no futebol brasileiro? E a gente viu o Luiz Henrique arrebentando, sendo um dos principais jogadores da temporada em 2024, e eu vejo o Danilo nesse patamar, um cara que, por causa da lesão, como o Dom e o Eugênio falaram, não teve mais sequência no Nottingham Forest, mas tem potencial até para voltar para a Europa, tem idade para isso, 24 anos, e o Botafogo, nesse aspecto, vai muito bem, né? O scout do Botafogo, em enxergar esses caras que estão ali, de alguma maneira, mal aproveitados e que podem voltar ao futebol brasileiro e serem excepcionais pela capacidade de dar a volta por cima, pela capacidade de encontrar no novo ambiente o cenário ideal para voltar a tudo que podem. E no caso do Danilo, só agora enxergando, né, pelo lado, não digo negativo, mas algo que eu espero ainda que o Botafogo dê um passo nessa direção, é a parte da base. Porque o Danilo foi um jogador revelado pelo Palmeiras, foi muito bem vendido, agora, mais uma venda... em que o Palmeiras vai ganhar um percentual e mais. O Palmeiras é um time que consegue se reciclar, além de contratações, além de poderio financeiro, com os atletas que forma na base. E esse passo o Botafogo ainda não conseguiu, algo que é compreensível. O John Textor chegou com um projeto relativamente recente, de 3 anos, então reestruturar a base, ter jogadores saindo dali prontos para o time principal. Leva tempo, mas é algo que o Botafogo precisa caminhar nessa direção. Não pode ser só... O time brasileiro sempre vai ter desfalque por europeu chegando como poder financeiro e levando os melhores. Mas precisa ter a base como um motor também dessa renovação do time para que, sei lá, daqui 2 anos, 3, a base do Botafogo comece a produzir jogadores melhores, jogadores com estágio mais confiável para o time principal. O Botafogo até revela alguns jogadores, Matheus Nascimento, mas numa prateleira diferente. Ainda não alcançou um nível de excelência como a gente vê no Palmeiras, até o Flamengo evoluiu bastante nesse aspecto. Fluminense, mesmo não sendo SAF e não tendo, né, esse poderio financeiro de Palmeiras e Flamengo, consegue sempre revelar muitos talentos e o Botafogo precisa mirar nisso também, até usar o Danilo como exemplo, um jogador jovem que volta ao Brasil, mas que num cenário ideal, o Botafogo conseguiria encontrar uma reposição ao Gregory dentro do próprio clube, sem precisar gastar dinheiro, né, fazer uma das contratações mais caras de sua história, porque a base também pode servir como para alimentar o time principal. Olha, o Botafogo, daqui a uma semana, exatamente dia 29, tem o jogo de ida
da Copa do Brasil contra o Bragantino. Então, o Botafogo na luta ali do título pela Copa do Brasil, na luta pela Libertadores. Aí, em agosto, voltam os jogos da Libertadores. O Botafogo tem LDU pela frente. No Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado, está em quinto. Deixa eu ver aqui. Botafogo, isso mesmo, quinto lugar, 25 pontos. Ele tem 8 a menos que o Cruzeiro com um jogo a mais. Continua na briga pelo título, na minha visão. O Botafogo é candidato ao título em todas essas competições? Eu estou perguntando, mas já estou afirmando, dando a minha opinião. É, para mim. E para vocês? Para você, Eugênio? É candidato. Porque ele, assim como fez no ano passado, né? E eu tenho batido muito nessa tecla da importância da janela de meio de ano. E fez uma janela, está fazendo uma janela, não sei se vai parar no Danilo, de meio de ano, muito boa. É isso. Porque ele foi buscar jogadores como o Álvaro Montoro, que, olha, joga muita bola o Montoro. A gente vai falar muito dele ainda nesse semestre. O Arthur Cabral, que é um peso para dentro da área, perdeu o Igor Jesus, mas trouxe um jogador experiente e com muita qualidade para fazer a função de camisa 9. O Danilo chegando. Então, fora outros jogadores que, como o Joaquim Correia, o Caio Fernando. Caio Pantaleão. Que está sendo chamado de Caio Fernando agora, né? É uma janela importante. É claro que a questão do Botafogo passa pela técnico. constante... O técnico parece ser interessante, a gente tem que esperar um pouco mais para fazer uma avaliação, né? Primeira vez que ele assume um clube sozinho. Mas acho que o grande problema, né, é que você troca muito, né? Então, do time campeão brasileiro e da Libertadores do ano passado, muita gente saiu. Agora, no meio do ano, já sai mais gente, né, como o Jair, que tinha acabado de chegar e já vai embora. Essa constante troca e mudança do time, isso pode... Saiu o Gregory, saiu o Igor Jesus, não saiu o Cuiabano, que, aliás, fez gol importante no domingo, mas se falou que ele poderia sair. Essa troca muito constante de jogadores importantes é uma dificuldade. Mas se a gente focar no semestre que vem por aí, nas competições que você falou, hoje o Botafogo tem um time forte para disputar essas competições. Muito forte, com talentos que vai se desenvolver no semestre. O Botafogo vai encontrar um entrosamento, vai buscar um entrosamento maior, vai buscar uma forma de jogar que está sendo construída, porque também o técnico chegou agora, mas ele tem potencial para crescer e disputar as competições. Sim, tem um elenco cada vez melhor, né? O Brelho, é óbvio que teve saídas importantes, mas está repondo. A reposição chegou. O Botafogo, naturalmente, por ser o atual campeão da Libertadores e brasileiro, já entra como um dos favoritos em qualquer competição que disputar. A grande questão, de fato, é como o trabalho do David Ancelotti vai andar, como ele consegue se adaptar ao futebol brasileiro. O início promissor ali, mas é um Botafogo que chega de um Mundial de Clubes, que chega sem cenário de terra arrasada, apesar de lamentar, né, perdas importantes como o Gregory e Igor Jesus, mas vejo o Botafogo num bom caminho. A questão é, agora, se o Textor consegue dar o respaldo que outros técnicos não tiveram no Botafogo em momentos de instabilidade, porque é natural que um técnico que está começando agora a sua estrada como treinador principal enfrente desafios, enfrente oscilações, e o Botafogo vai precisar ser muito firme, né? Ou ter a firmeza que não teve em outros momentos para dar todo o respaldo para o David trabalhar. Temos uma mensagem lá na nossa hashtag F300. Meu amigo, acabou de acompanhar aí, né? O Danilo desbarcou no Rio de Janeiro, nosso novo reforço, para reforçar nosso meio de campo. Danilo, saiu o Gregory, entra Danilo. Nome de peso aí. Vamos aqui com mais notícias do nosso glorioso Botafogo, né? Que ultrapassou a marca de 200 milhões de euros com contratações na gestão de John Textor. É coisa de outro mundo, né? O Botafogo acaba de bater a marca de 200 milhões de euros investidos em contratações desde a chegada de John Textor. Mais de 1,3 bilhão. Meu amigo, isso é muita grana. Isso aí não é investimento de brincadeira, é projeto gigante. E a cereja do bolo foi a contratação do Danilo, né? O ex-Palmeiras, que chega por 22 milhões de euros. A maior contratação da história do clube. O Fogão tá mostrando que não veio para passear, né? Veio para disputar tudo. Mundial, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, se deixasse até a Champions, né?
É importante também destacar que o Palmeiras, né, é referência no futebol brasileiro, gastou bem menos. No mesmo período foram 151 milhões de euros, enquanto o Verdão arrecadou mais em vendas. E o Botafogo mostra que está apostando no agora. Está montando um time competitivo com cara de campeão. Então assim, né, o torcedor pode e deve se empolgar. O Botafogo de hoje tem dono, tem grana, tem planejamento e agora tem peso no mercado. Não é só número, é ambição de verdade. Fica a pergunta aí, né? Será que esse investimento vai se transformar em título internacional logo? Porque o caminho está sendo muito bem trilhado. Mano, é surreal então. Ver o Botafogo gastando isso, né? O Botafogo chegou. Eu nunca imaginei que um dia, né, ia ver o meu time investindo mais de 200 milhões de euros em contratações. Isso é coisa de outro mundo. É time europeu que gasta isso. O Texas chegou, né, e mudou tudo. Mudou a mentalidade, mudou o patamar e o melhor. Tá entregando. Ver o Danilo chegando agora, um cara que todo mundo na Europa conhece, que jogou Premier League, campeão com o Palmeiras, e o cara escolhe o Botafogo. Isso não é sorte, isso é um projeto, é confiança de que o nosso Botafogo está construindo algo grande aí, né? Claro que a gente quer títulos, todo torcedor quer isso, né? Tem que cobrar mesmo. Mas olha o que era o Botafogo em 2021 e olha agora. A gente tá sonhando com o Libertadores Mundial, trazendo jogador que custava mais de 100 milhões de reais e tem uma base forte sendo valorizada. Isso aqui não é mais aquela fase de vamos ver no que dá. Agora é Botafogo grande de verdade. E se o trabalho continuar desse jeito, irmão, segura a estrela solitária que vai brilhar muito mais. Nossa.